E aí, tudo bem? Eu vou iniciar aqui um estudo de um canal de frequência no contrato futuro de dólar e utilizando os nossos histogramas, tá certo? Então, antes de qualquer coisa, eu vou pegar uma média móvel e vou jogar aqui para dentro do gráfico. Eu quero fazer um estudo em cima de uma média de 7 períodos, tá joia? Então, eu coloquei aqui o período 7 exponencial e dou um OK. Já tenho aqui, então, a minha média móvel de 7 períodos exponencial. Eu vou pegar agora o nosso indicador. Histograma, canais de frequência, jogo aqui para dentro do gráfico. Em seus parâmetros eu vou colocar que eu quero uma média móvel de 7 períodos, tá joia? Exponencial, período é 1 mesmo. E eu vou criar como linha de referência aqui um canal de 5 pontos, tá certo? Eu posso escolher também pontos ou ticks, em caso de forex, por exemplo, né? Mas aqui nós vamos trabalhar em pontos. Posso dar um OK. Onde nós estamos vendo aqui no histograma em vermelho, tá certo? É onde está dando condições de entrada, tá certo? É só você olhar agora, você tem que olhar as barras do histograma. Eu estou estudando somente pelo histograma. Eu estou vendo que está dando, nos últimos dias aqui, poucas condições. Inclusive, eu vou colocar aqui o nosso separador de período para poder visualizar dia a dia de forma melhor. Coloquei série histórica, tá joia? WDO cifrão N. Então nós temos aqui, ó, dia 13, no dia 13 do 3, tá certo? Foi ontem. Eu estou gravando isso aqui para você à noite, na madrugada. Tivemos somente condição de entrada nos primeiros candles do dia, tá vendo aqui? Deixa eu rolar mais para trás. Foi o dia que nós tivemos aqui uma notícia bem forte em WDO, né? Gráfico de 1 minuto. Nós tivemos aqui candle forte, ó, um candle bem forte, onde deu uma força para a gente bem mais alta que outros candles anteriores, né? Mas até então a gente está vendo que colocando aqui uma média 7 com uma variação de 5 pontos, está dando poucas entradas, né? A volatilidade está bem baixa. Olha esse dia aqui também, ó, dia 7 de março. Deixa eu dar um zoom para a gente. Só deu condição no início do dia, só no início do dia. Então, se eu colocar aqui uma média 7 com uma variação de 5 pontos, vai dar condições uma hora ou outra aqui, ó. No dia 1º de março, que foi logo após a rolagem de contrato, né? Nós tivemos mais condições de entrada. Deixa eu ver no dia da rolagem, dia 29 de fevereiro. Olha só como que na rolagem de contrato nós tivemos aqui mais condições de entrada utilizando uma média 7 com variação de 5 pontos. Tá vendo aí, ó? Olha só que histograma bacana, né? Dia de rolagem é o dia que a gente tem que estar um pouco mais seletivo mesmo, tá certo? Talvez, em vez de entrar aqui com 5 pontos, a gente poderia colocar uma média 7 com variação de 7 também. Vamos ver o resultado, o que acontece. Ficamos mais refinados, né? Olha aqui, ó. Tá vendo aí? Ficamos mais refinados. Deu condições no início do dia, tá certo? Nós tivemos aqui, ó, os candles, né? Dando mais condições. E depois, mais um pouquinho ao decorrer do dia. Eu criei aqui a variação da média móvel agora com 7 pontos, tá certo? Para poder te ajudar a visualizar o que o histograma está mostrando para a gente. Olha isso aqui, ó. Que interessante, né? Essa barra vermelha que está aqui embaixo, ó, tá vendo aqui, ó, onde eu estou mexendo com o mouse? Olha o candle dando condição aqui em cima. Você pode ver que este candle ultrapassou a borda do canal, tá certo? A mesma coisa aconteceu com este candle aqui, ó. Ele está dando condição de entrada, tá vendo? Ele está acima do canal. Então, nós tivemos essa barra vermelha. Olhando para o gráfico, a impressão que a gente tem é que essa barra aqui, ó, não chegou a dar condição. Tá vendo? E ela deu condição? Deu sim.
o histograma não falha, tá certo? O histograma não falha. Deu condição de entrada, assim como neste candle aqui também, ó, deu condição de entrada. Este outro aqui deu também. Esse doji não chegou a dar condição de entrada, não está nem dando para enxergar direito aí, né? Este candle aqui, ó, passou bem para cima do canal. A gente está vendo que deu condições claramente para a gente. Então é assim que funciona esse histograma, tá certo? Eu vou estudando por ele. Eu coloco aqui a minha média móvel, correto? Vou abrir as configurações. Tá aqui, ó, média móvel de 7 períodos, exponencial. E eu coloquei para mim que eu quero como referência uma linha de 7 pontos. O que é essa linha de 7 pontos? É a linha de corte, tá certo? A linha de 7 pontos, que eu configurei com 7 pontos, é essa linha que está em preto aqui para a gente, ó. O que toca nela fica vermelho, tá vendo? Passou para cima dela aqui, ó, ficou vermelha. Tocou na linha preta, fica vermelho. O que seria essa linha preta? Seria as bordas do canal, tá certo? Então, em vez de ficar aqui fazendo média móvel, variação e buscando no olho, eu vou pelos meus histogramas que me ajudam bem mais. Me ajudam bem mais mesmo. Agora eu quero fazer um estudo de stop loss, tá certo? Eu vou deixar esse canal, eu vou tirar fora essa variação, vou pegar o meu histograma e vou voltar com a variação para 5. Aquele dia foi um dia de rolagem de contrato, tá certo? Então, um dia comum, eu vou manter aqui a minha linha de referência em 5. Nós estamos vendo aí o nosso histograma, que tivemos pouquíssimas entradas utilizando a média 7 com uma variação de 5 pontos. O histograma está mostrando isso para a gente de forma bem clara. Olha eu tirando o zoom aqui, ó. Olha que maravilha que é estudar um canal de frequência com histograma. O que está em vermelho é o momento que deu condição de entrada, tá certo? Eu quero fazer um estudo de stop loss, galera. Eu tenho um indicador que ele serve para você criar um canal de referência e fazer suas entradas, e com o mesmo histograma, com a mesma ferramenta, eu posso utilizar para fazer meus estudos de stop loss, tá certo? Neste caso aqui, eu vou usar ele para utilizar como stop loss. É um estudo de stop loss. 2 estudos com uma ferramenta. Deixa eu pegar então aqui o nosso histograma média de range. Vou jogar ele para dentro do gráfico. Vou manter ele com uma média 25, tá certo? Manter ele em pontos. Eu vou colocar aqui agora que eu quero da média 25. Eu vou querer um range, vamos colocar aqui um range de 16 pontos. Vou dar um OK. O histograma de baixo é o nosso range, tá certo? Então, o que está mostrando para mim? Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto em vermelho aqui significa, por exemplo, que são momentos que o preço ele percorreu aqueles 16 pontos da média móvel, considerando uma média móvel de 25, tá certo? Eu vou, inclusive, alterar essa média móvel aqui, que já está no gráfico. Vou tirar do 7 e pôr 25. Dou um OK. Vai ajudar melhor com o entendimento aqui para você. Deixa eu pegar o ponto aqui. O que está mostrando para mim aqui, ó? É um momento em que ele está me mostrando que o último toque da média móvel, ele percorreu, alcançou os 16 pontos, exatamente nessa linha preta que eu coloquei aqui embaixo, ó. Tá certo? Então, essa linha preta está me mostrando onde o preço percorreu do último toque da média até chegar aos 16 pontos. Chegou nos 16 pontos aonde? Nessa primeira barra vermelha aqui como exemplo, ó. Deixa eu pegar ela aqui. É esse candle aqui, ó, mais forte. Neste candle aqui, ele ultrapassou os 16 pontos do último toque da média móvel até ele, tá certo? Se eu pegar o meu cursor em cruz, ó, estou com ele em cima da média móvel até o último ponto deste candle, até o paviozinho dele ali, ó, tá dando 19 pontos. Vai me ajudar a estudar o meu stop loss. Eu estaria, por exemplo, com uma média móvel e uma variação.
eu já sei que eu não vou entrar, a minha entrada aqui, ó, só como exemplo, para você começar a compreender o estudo aqui que eu estou fazendo. Eu não vou fazer uma entrada de venda aqui, ó, na média móvel, correto? Eu teria uma variação. Então, a minha entrada já aconteceria mais ou menos aqui por cima, ó, por aqui que aconteceria. Ó. Esse gráfico aqui de baixo, o histograma de baixo, está me ajudando a compreender o quanto que o preço está percorrendo da média 25, para eu saber mais ou menos quantos pontos que eu utilizo para o meu stop loss. Tá certo? Se eu estivesse trabalhando com uma média 25 e colocasse aqui, por exemplo, uma variação de 8 pontos que seja. Deixa eu voltar lá naquele mesmo momento. Veja bem, a minha entrada teria acontecido aqui em cima, ó, e não no último toque da média. Está servindo somente para me mostrar qual que seria um stop loss técnico para esse tipo aqui de setup que eu estou montando. 16 pontos do ponto da minha entrada estaria dando, pegando o cursor em cruz, ó, 16 pontos da entrada. Estaria dando exatamente no pavio certinho deste candle aqui, ó. Sacou? Então você pode ver que só de olhar para o histograma eu já começo a ter um estudo mais refinado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu histograma, esse aqui é o de range, vou colocar agora 20 pontos e dou um OK. Vamos ver o que aconteceu. Já melhorou, hein? Já deu uma melhorada. O que eu entendo desse estudo? De stop loss no caso, tá? Quanto menos barras vermelhas eu tiver, melhor, tá certo? Significa que o meu stop ele está, posso dizer que talvez mais robusto, né? Segurando mais a pressão. Nós diminuímos bastante ele aqui agora. Tá vendo aqui? Diminuímos bem. As barras vermelhas passaram um pouco para cima da linha preta, que é essa linha aqui, ó. Tá certo? Vamos pegar esse ponto do gráfico e eu vou colocar então aquele canal da média 7 que eu acabei de criar. Média 7 e 5 pontos de variação. Posso dar um OK. Vamos lá para aquele ponto lá do gráfico. Estamos com uma entrada de moderada para agressivo, tá bom? Tá de moderado para agressivo isso aqui. O histograma está mostrando para a gente aqui os pontos, né? Que teria feito entrada com este canal que a gente está utilizando, tá certo? E exatamente nestes pontos aqui, ó, é onde o preço começou a pegar a direção e eu consigo ver aqui embaixo, ó, ele pegando direção, tá certo? Pegou tanta direção que aqui ele já estava numa zona de exaustão, onde as barras ficaram vermelhas. Só para recapitular, eu vou abrir aqui novamente. Nós colocamos nossa linha de referência para stop de 20 pontos da média móvel, correto? Porém, esses 20 pontos estariam a partir da nossa entrada. Se a gente for superar isso aqui, é 20 pontos a partir da entrada. Neste último movimento, onde que foi a entrada? Tá vendo esse primeiro candle vermelho? Então, a entrada aconteceu aqui, ó. E vamos ver se chegamos a quantos pontos nós ficamos deste último pavio. Tá dando exatamente 20 pontos, tá certo? Isso significa que, se você for trabalhar com um canal na média 7, variação de 5 pontos, 20 pontos de stop está pouco, né? Está pouco, a gente está muito agressivo nisso aqui. Aí eu tenho duas possibilidades. Ou eu vou criar um canal de referência mais conservador do que está, ou então vou aumentar o meu stop loss. Se eu não quero deixar um stop loss carregado, o que eu vou fazer? Eu pego meu histograma, pego aqui meu canal de referência e vamos colocar, em vez de 5 pontos, eu vou começar a colocar 6. Estou aumentando um ponto a mais no meu canal de referência. Dou um OK. Vamos voltar lá no mesmo ponto e a gente vê como que ficou isso aqui. Estamos um pouco mais conservadores, né? Estamos um pouco mais conservadores. Está dando poucas condições de entrada no dia, mas neste dia aqui tivemos condições. Está vendo aqui, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar mais um canal de referência utilizando a nossa média móvel 25, conjugado com o que nós já temos aqui, que é uma média móvel de 7 períodos. Já coloquei tanto o histograma como também a média móvel com o canal de referência dentro do gráfico.
Para não deixar as coisas muito confusas aqui para você, eu vou fazer isso aqui, ó. Nosso histograma de range da média ele ficou bem no meio. Eu vou só dar uma apagada nele aqui por enquanto, para facilitar a nossa visualização. Então veja bem, no histograma de baixo, eu tive condições de uma entrada aqui, correto? Mas aqui eu não tive. Onde que neste ponto eu tive condições nos dois histogramas? Foi aqui atrás, correto? Ó, onde nós tivemos esse candle muito forte aqui, lembrando que isso aqui foi dia de notícia. Eu acho que foi CPI, não me lembro bem. Mas enfim, nesse movimento que nós estamos olhando aqui, ó, nesse movimento aqui que nós estamos olhando, nossas condições, olhando para os dois histogramas, foi exatamente aqui, ó, nessa barra vermelha, junto com essa barra vermelha aqui, ó, correto? Nós pegamos essa última barra vermelha deste movimento e aqui somente uma barra vermelha sozinha. Qual pavio que deu condição, então, nos dois canais de frequência? Este pavio aqui em cima, este pavio aqui, ó. Tá dando para você visualizar legal aí, ó. Tá certo? E este pavio deste candle é justamente onde está essa barra vermelha e essa barra vermelha aqui embaixo. Visualizou como que a gente trabalhando com dois canais de frequência, as coisas ficam melhores? Se você buscar no olho, com o gráfico já pronto, qual que é a impressão que a gente tem nesse pavio aqui, ó? Que ele está dando condição nos dois canais. A gente pode ver que neste histograma aqui, ele não está dando condição neste primeiro de cima, e lá no de baixo, ele está dando. Ou seja, o histograma ele refina muito melhor a leitura, porque o histograma não erra, ele não erra, tá certo? Já no gráfico, você vendo a média móvel com a variação, depois que o gráfico já aconteceu, a gente pode fazer confusão, como aqui, por exemplo, parecendo que tocou na borda, mas não tocou. Parece que tocou, mas durante uma movimentação não tocou. Com o gráfico pronto, a impressão no olho é de que tocou, mas não tocou porque eu estou vendo isso aqui pelo histograma, tá certo? Vamos olhar como que ficou agora o nosso stop. Nosso stop não, né? A nossa entrada, que seria neste pavio, até esse topo que tivemos aqui em cima. Tá dando agora 11 pontos e meio, 12 pontos. 12 pontos, vamos arredondar para cima. 12 pontos. Ficamos agora mais refinados, tá certo? Olha que interessante aqui, né? Ó, nós tivemos o movimento pegando tendência, tá vendo aqui, ó? Esse é o histograma do stop loss, tá? O do meio. A gente está vendo que ele pegou uma tendência, que ele percorreu aqui os 20 pontos da média móvel, mas ele percorreu sem força, porque olha aqui, não tivemos barra vermelha. Neste ponto aqui, ó, nós não tivemos barra vermelha, tanto no histograma de cima, como também no de baixo. Ou seja, mesmo que ele tenha pegado direção, nessa configuração, ele não deu condição de entrada para a gente, tá certo? Aqui foi uma abertura de mercado, já abriu com um gap de alta. Nós podemos observar que o preço já está por fora dos canais, né? Na abertura. Isso está dando para a gente aqui, ó, barras vermelhas em cima, barras vermelhas aqui embaixo. E se você tivesse feito uma entrada bem na abertura do mercado com essas configurações, você correria o risco do stop loss. Olha a quantidade de barra vermelha que a gente tem aqui, ó. Porque ele está contabilizando o último toque na média. Quando que foi o último toque na média? No dia anterior aqui, ó. Tá certo? Então ele percorreu bastante do último toque na média. O preço, né, percorreu bastante. Olha aqui, ó. O último toque na média até o pavio deste candle. Percorreu 39 pontos, tá certo? É porque ele já iniciou o dia com gap de alta e o preço ainda pegou mais um pouco de direção, né? E depois que ele estabilizou. Como eu já disse em outros vídeos, não sei se você assistiu, com o tempo você vai se habituar com estes histogramas que eu vou estar sempre mostrando, porque hoje eu só estudo por eles, tá bom? Eu estudo com meus histogramas, dá para fazer vários tipos de leitura com ele, como por exemplo, a força relativa do mercado. Um outro dia
eu vou fazer esse estudo para vocês verem. Já é uma coisa diferente disso aqui, tá certo? A força relativa do mercado eu já utilizo para outras coisas. Então, enfim, não vou alongar com esse vídeo aqui mais. Vamos encerrar por aqui, tá certo? Espero ter conseguido deixar de forma clara para você parte dos meus estudos, como eu inicio as coisas aqui, para você também poder aplicar naquilo que você faz com relação à volatilidade, tá certo? O histograma veio para me ajudar a ter um visual melhor, um estudo mais refinado. E antes, um estudo que eu gastava 1 hora com gráfico para criar meus canais de frequência, essa 1 hora se reduziu a 5 minutos, 10 minutos. Porque, como você pode ver aqui, ó, é visualmente muito mais fácil de entender o canal de frequência que eu estou querendo trabalhar. É muito mais fácil, tá certo? E é isso aí. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço. Nós fornecemos treinamento e ferramenta para automação de operações no mercado de renda variável. Nós não fazemos nenhum tipo de recomendação ou serviços de análise de valores imobiliários. Toda a responsabilidade de configuração e parametrização é de cada usuário. Lembrando sempre que resultados passados não garantem resultados futuros. A Genial Trader é comprometida com a transparência. Para falar com a gente, basta encaminhar um e-mail para contato@genialtrader.com.br.